A gente já falou um pouquinho lá no começo sobre as dificuldades de implantar o sistema PPCC nas UANs, mas vamos ressaltar um pouco mais de itens, né? Bom, o primeiro caso aqui é a falta de entendimento da importância do APPCC para os empresários. Então, assim, eles não estão sensíveis a isso ainda, né? Haverão de estar um dia, mas ainda não estão. A necessidade de adequar ou fazer novos formulários para os documentos de auditoria, isso tudo, isso toma tempo. Não dá para um profissional que cuida da UAN, que cuida de olhar o cardápio, fazer compra, ver se a unha do cara está cortada, e além disso ele dá conta de levantar toda essa documentação, fazer todo esse processo sozinho, né? E ele precisa, uma das tarefas grandes, essa adequação de formulários. Depois, é o conhecimento de microbiologia, que a gente tem que dizer que o nosso não é tudo isso. A gente conhece um pouco de microbiologia o suficiente para entender a importância da higienização, a importância de controle de tempo e temperatura e tal, mas precisa ter um profissional mais aprofundado nessa questão, como a professora, por exemplo, a professora Mariana Delbem, que manja muito de microbiologia. Então, ela seria um parceiro muito bacana para desenvolver a PPCC numa empresa. Depois é uma questão do entendimento de custo-benefício. Então, assim, o empresário brasileiro, de maneira geral, ele só se preocupa com custo. Quanto custa tanto? Não me interessa. É difícil para ele entender esta questão do custo-benefício que pode ser trazido com o APPCC, porque ele deixa de perder alimento, ele vai ter muito mais segurança do que ele serve, isso pode melhorar a imagem dele, quer dizer, tem tantas vantagens, mas ele só consegue enxergar o custo, ele não enxerga a dobradinha custo-benefício. Aliás, isso aqui também está um pouco relacionado com o primeiro item que a gente viu lá em cima, né? Que ele não entendeu ainda a importância que tem esse processo não, esse sistema. Depois, muitas vezes você vai ter que adequar o layout que você tem à necessidade do APPCC, porque às vezes o seu layout não favorece o controle dos pontos críticos, né? Então, às vezes você precisa mexer no layout, tem que quebrar uma parede, tem que mudar cano para cá e para lá, enfim, e isso às vezes incomoda. Depois, uma coisa muito importante é a resistência que você vai ter dos seus funcionários. Porque se isso interfere na rotina deles, ficar controlando os pontos críticos é uma novidade para eles e eles têm uma visão muito acomodada no sentido de que você vai escutar com muita frequência a seguinte expressão: mas eu sempre fiz assim, por que que agora eu tenho que fazer assado? Então, isso é muito complicado, é um pessoal que precisa de um trabalho muito forte em cima deles para aceitar as mudanças necessárias. E por último, é possível que você tenha que fazer a adequação das suas receitas e do seu cardápio para poder atingir isso, né? Porque pode ser que você servisse alguma coisa que quando você vai analisar, você vê que os pontos críticos de controle não são passíveis daquele controle que você precisa ter nessa hora. E o melhor exemplo que eu dou para isso é servir aquele bife tartar, né? Eu acho que a gente já discutiu sobre o bife tartar na sala de vocês em algum momento. O bife tartar é uma carne que não é uma carne moída, mas é uma carne picada na ponta da faca e ela fica como moída. Ela é cortada com a faca bem pequenininho. E, então, quer dizer, aumenta muito o risco de proliferação microbiana ali. Essa carne é servida com condimentos, crua, e na hora de servir, coloca-se uma gema de ovo crua em cima e é isso que vai para o cliente.
Então, aquela carne crua com a gema de ovo inteira crua. Então, isso é um prato que, se a gente for olhar pela legislação, não pode servir, porque o ovo está cru, porque o ovo não atingiu uma temperatura de segurança, por uma série de questões. Fora isso, que você tem a carne também, que também não atingiu tudo isso. E eu conheço um restaurante que tirou o produto, tirou o prato do cardápio, porque ele sentiu que o prato para eles era mais um problema do que uma solução manter o prato no cardápio. E acabou tirando. Então, às vezes, você tem que adequar suas receitas ou até mexer no cardápio mesmo, tirar algumas preparações para garantir o atendimento do APPCC.